mais um videozão se iniciando aí. Desde já, espero que se inscrevam, deixe o like e assiste o vídeo até o final, porque nesse vídeo vai ser um vídeo onde eu vou dar as melhores dicas de como eu mudei minha mente sobre vendas e sobre o financeiro, né? Minha mentalidade sobre o dinheiro. Então, a minha mentalidade sobre o dinheiro era igual à da maioria dos brasileiros, né? Eu era CLT, comecei a trabalhar o CLT com uns 15 anos, aos 15 anos, né, de menor aprendiz. Eu nunca tive um controle financeiro muito grande, né? Assim, é aquela famosa frase que todo mundo fala aí, eu já é acostumado, né? Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então eu vou gastar mesmo. E às vezes isso me incomodava um pouco, e foi aí que eu decidi mudar a minha mentalidade financeira. Ali foi pelo final de 2021, eu saía de um serviço e ia para outro, saía de serviço e ia para outro. Eu não tenho uma profissão, né? Acho que a maioria que acompanha aí o canal sabe, eu não tenho uma profissão, então eu vivia à mercê disso, né? De uma vaga de emprego, de outra vaga de emprego. Não vendi ainda, né? Não tinha o meu empreendimento e também não estava junto com a minha esposa. E foi aí que eu comecei a ver alguns vídeos sobre finanças, né, sobre investimentos. Eu invisto na bolsa de valores, é um hobby que eu gosto muito e também é uma coisa que eu vejo ao longo prazo. Então a minha mentalidade começou a mudar aí. Foram aí que eu comecei a comprar uns livros. Isso aqui foi o fator inicial para mudar minha mente, galera. Tem muita gente que fala que não, mas esse aqui foi o ponto inicial. Tanto os vídeos sobre investimentos, tanto os livros, né? Isso aqui me ajudou, me ajuda ainda na hora de investir, na hora de poupar o dinheiro e na hora de empreender também, né? Sobre o empreendimento. Me ajudou muito e ainda continua me ajudando. Beleza, galera? E aí, o primeiro livro que eu li foi Os Segredos da Mente Milionária. Porém, eu não tinha nada em mente de como empreender. Então, isso aí já começou a mudar minha mentalidade. Mas quando eu terminei de ler esse livro, me mandaram embora de outro serviço. Eu ficava muito pouco tempo, né? Pouco tempo nos trabalhos. Então, eu terminei de ler, não sabia o que eu ia fazer, também não pensava em fazer renda extra, nem empreender. E comecei a fazer algumas diárias, né? De ajudante pedreiro e algumas diárias que aparecia em galpão, de auxiliar mesmo. Era a minha área, né? Eu não tinha profissão, então acabava pegando. E aí quando eu arrumei outro serviço, aí minha mentalidade já começou a mudar sobre o dinheiro, né? Que eu comecei a comprar mais livros, e aí fui me apegando aos livros, e passou algum tempo eu comecei a investir na bolsa. Porém, um salário mínimo, curto, mas mesmo assim eu investia mês a mês, e foi isso que me fez começar a empreender, porque eu queria ter um nível maior de aporte. Ou eu estudava, ou eu aumentava os meus ganhos, né? Como eu aumentaria os meus ganhos? Eu até cheguei a ser streamer, ganhei um dinheirinho, né? Aí eu jogava tudo nos investimentos, que eu gostava muito, galera. Ainda gosto, porém no começo, acho que a grande maioria sabe, no começo a gente sempre deposita ali mais do nosso tempo e também da nossa mente, né? A gente fica muito focado. E foi aí que virou o jogo, né? Eu comecei a empreender, e quando eu comecei a empreender, voltei um pouco, regredi um pouco, né? Dei uns passos atrás, porque eu comecei a me endividar, galera. Tive alguns problemas, né? E aí eu comecei a usar muito cartão, às vezes o salário caía e não batia ali o valor, e ainda bem que eu comecei a empreender, porque o salário mínimo já não estava dando mais. Eu estava querendo comprar algumas coisas, não tinha condição, e aí às vezes passava o cartão e não conseguia pagar. E eu começando a fazer minhas rendas extra, foi que me deu uma ajuda, né? Comecei a fazer a renda extra. E no começo, não vou mentir, às vezes eu vendia um fone, pegava o dinheiro para pagar uma conta. Vendia outro fone, pegava o dinheiro para pagar outra conta. E aí no terceiro fone, eu ia pegar para reinvestir de novo. Então, às vezes o processo demorou para alavancar por próprios erros meus, né? Erros individuais. E é um pouco aí da história de como mudou a minha mente e alguns livros que foi muito importante
para essa mudança de mentalidade, tanto financeira e tanto sobre vendas, galera. Foi esse aqui, Mais Esperto que o Diabo, um livro muito top, galera. Vou deixar os links aí na descrição, mas acredito que vocês acham também em audiobook, beleza? Esse aqui é um dos melhores livros disparado que eu já li, gostei muito, muito dele. A minha mentalidade já tinha mudado sobre finanças, mas esse livro aqui deu um up. Esse aqui fala sobre a mente, né? E pra galera que gosta de treinar aí, na época que eu tava treinando, eu li isso aqui. Muito top, galera. E o que eu estou lendo no momento agora é esse aqui. Também estou curtindo muito, porém confesso que estou dando uma enrolada, sou ser humano, eu não vou mentir. Estou dando uma enrolada, mas eu estou curtindo muito, beleza? E tem outros livros também, se vocês quiserem eu deixo na descrição e nos comentários. Mas é isso aí, o melhor investimento que podemos fazer, né, não é aquele que vamos pegar o produto, analisar, comprar mais barato. Esse também é um bom investimento, mas o melhor investimento que podemos fazer é em nós mesmos e na nossa mentalidade, que aí sim vai pra frente, né? Se a gente não tiver uma mentalidade ali realmente focada, que sabe as coisas e que sabe como gerir, não vai adiantar de nada. Vai chegar uma hora que vai dar uma desestabilizada. Beleza, galera? Então, quem gostou do videozão, é mais um vídeo saindo da rotina aí, né? Que a gente tá muito acostumado com dicas sobre vendas, sobre aquilo. Então, quem gostou aí do videozão, já deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. E outra coisa, galera, é sempre buscar o conhecimento e estudar, né? É igual, acho que a maioria que é inscrito no canal e acompanha tem empreendimento, então fica a dica aí para vocês, pra gente não se acomodar, né? Sempre buscar o conhecimento, sempre estudar, sempre ver algumas formas de melhorar, porque se a gente se acomodar, às vezes a gente perde oportunidades, né? Beleza? E sobre vendas, galera, esse final de mês foi um pouco abaixo, confesso, porém eu estou aguardando algumas promoções, né? Então, se você deseja visualizar o que a gente vai pegar nessa promoção aí de começo do mês, entra lá no nosso grupo de network, eu vou enviar lá, mas também tem o nosso grupo de promoções diárias, beleza? Os dois links vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição. Então, entra lá, a gente troca uma ideia no grupo de network, um ajuda o outro, vocês dão dica pra gente e a gente dá dica pra vocês e aí todo mundo cresce junto, beleza? Tamo junto e é nóis.